Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui no canal. Domingo, segundo vídeo desse domingo aqui, absolutamente tudo de Botafogo. Eu sou o Daniel Brown, então é isso, cara. Chegou o momento da gente falar de uma coisa muito importante chamada Patrocínio Master. Mas primeiro eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ver o último vídeo que está muito interessante sobre contratações, sobre reforços. Ativa as notificações para você não perder absolutamente nada. A gente sabe que nesse momento, janela de transferência, fim de ano, virada de ano, é o momento em que tudo acontece de uma hora para outra e a gente pode voltar aqui a qualquer momento. E comenta o teu nome, a cidade de onde você está falando, que eu vou te mandar um salve aqui no início do vídeo. Vou mandar para a rapaziada que já está mandando aqui há muito tempo, né, onde eu parei no último vídeo, né, pro Lucas de Volta Redonda, pro Nisael de Brumado, na Bahia. E aí são 3 Eduardos da parada. O Eduardo de Petrópolis, o Eduardo de São Gonçalo e o Eduardo de Maceió, Alagoas. Então, dados todos os abraços, e agora vamos falar de uma parada muito importante que era para ser uma coisa boa, mas vem sendo um assunto lamentável no Botafogo, chamado patrocínio e, consequentemente, grana. Gente, vamos lá, vamos voltar para fevereiro desse ano, mais precisamente no dia 21 de fevereiro, quando eu escrevi uma matéria lá para o nosso portal, meu portal do Pedro Schilling, do Hélito Arruda, da nossa rapaziada, Seleção Alvinegra. Eu fiz uma matéria falando sobre o patrocínio da Caixa, que estava para acabar, né? Faltavam aí 9 dias para o fim do contrato do Botafogo com a Caixa, que foi o último patrocínio master com um contrato longo com o Botafogo de Futebol e Regatas. Vou até reler aqui alguns trechos. Fora da Caixa, esse daí foi o título que eu pensei, muito perto do fim da parceria com o Patrocínio Master, Mufarrege diz não ter sido notificado. Isso daí para mim foi muito bizarro, né? E comprova o quão desligado, né? O quanto, sei lá, esse pessoal, o grupo político do Mais Botafogo, ele tá aéreo e completamente fora, e tem outra dimensão em relação ao que está acontecendo no país, em relação à economia do país, em relação a tudo que vai acontecer com os novos trâmites e as novas questões aí ligados à economia do futebol brasileiro. Eles não estão por dentro de absolutamente nada, nunca estiveram. Primeiro é necessário e importante a gente ampliar a questão, gente. O último patrocínio que o Botafogo teve, sem ser uma estatal, né, isso daí comprova muito da ineficiência desse Mais Botafogo na hora de captar recursos, captar o patrocínio master. O Botafogo só conseguiu a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa estatal, né, e foi um investimento, digamos que muito amplo do Banco Federal, né, em todos os clubes praticamente do futebol brasileiro, né? Em 2018, por exemplo, isso daí eu coloquei até na minha matéria, a capa ela estampava a logomarca, né, no patrocínio, na camisa, né, como patrocinador oficial master de 14 dos 20 times da Série A e mais alguns clubes da Série B e da Série C também. Portanto, o único patrocinador master que o Botafogo teve nessa era Mais Botafogo não foi propriamente um mérito de busca da gestão CEP, da gestão Mufarrege, da gestão do Mais Botafogo. Foi um mérito, digamos, geral. O Botafogo foi dentro de uma onda, de uma barca de um monte de gente que foi patrocinada pela Caixa Econômica Federal nos últimos, digamos, 4 anos, né? Os 4 do Rio de Janeiro, alguns clubes de São Paulo como o próprio Corinthians, né? Os 2 clubes de Minas Gerais, né? Enfim, teve o América, teve o Atlético, assim, foram 14 times dos 20 que disputavam a Série A do ano passado. E aí o que aconteceu, gente, de uma hora para outra, né? Houve a eleição do governo Bolsonaro, né? Ele foi eleito, e uma das medidas foi a redução, né, de investimento de patrocínios, né, nos investimentos em futebol da Caixa em relação à publicidade e propaganda, né? O ministro Paulo Guedes declarou, né, teve uma grande influência nisso, dizendo que isso daí tinha que ser reavisto, e realmente foi, né? A Caixa Econômica ela deixou muito claro, né, em janeiro, que não haveria mais, né, nenhum tipo de contrato, acordo firmado entre a Caixa Econômica e clubes de futebol, né? Tanto é que o Vasco perdeu o patrocínio da Caixa Econômica Federal, o Flamengo perdeu o patrocínio da Caixa Econômica Federal, absolutamente todo mundo, Atlético Mineiro, América Mineiro, Paysandu, todo mundo, Náutico, ninguém mais tinha a Caixa estampada. Só o Botafogo, né? Por quê? Porque o Botafogo ele começou o seu contrato, né? Ele digamos, renovou o seu contrato mais tarde em relação aos outros times, né? Então o Botafogo ele terminou o seu contrato com a Caixa no mês de março,
né? Ou seja, tinha ainda mais tempo do que os seus rivais, como o Flamengo, como o Vasco, do que concorrentes no futebol nacional, de buscar alternativas. Olha, a gente tem ainda um patrocínio durante 3 meses até nesse início de 2019. Então a gente pode buscar uma outra coisa, a gente vai ter ainda mais tempo para buscar outra coisa. Só que aí qual foi a declaração do Nelson Mofarrege quando questionado a respeito do patrocínio, da Caixa? Disse que não foi notificado pela Caixa, a Caixa ela soltou uma nota oficial, falou para todo mundo, né, para Deus e o mundo que ela não ia mais investir no futebol, ele disse que não tinha sido notificado. Né, e que ele ia buscar uma renovação com a Caixa, algo que era impossível, e realmente foi impossível, tanto que o Botafogo não conseguiu e nenhum clube do país conseguiu. Resultado, mesmo tendo mais tempo para pesquisar, mesmo tendo um contrato ainda maior com a Caixa em relação aos seus concorrentes, aos seus rivais, o Botafogo ficou de braços cruzados, esperando, talvez a gente renove com a Caixa, mas não tinha a menor possibilidade. E aí o que aconteceu? Acabou o contrato com a Caixa falou tchau Botafogo, e o Botafogo ainda tinha logo da Caixa estampada na camisa por muito tempo. Né? Vocês podem perceber aí que durante um bom tempo, até pelo menos a nova camisa da capa do Botafogo, o Botafogo ele teve que jogar com a logo, um adesivo, uma tarja do Sou Botafogo para tampar a logo da Caixa que estava diretamente no tecido da camisa. Isso daí foi até um erro que eu ressaltei na própria matéria. O Botafogo, ele, ao invés de colocar um adesivo da Caixa, como foi na primeira camisa, ele colocou diretamente no tecido, né? O que, na minha opinião, fica até feio. Aí a gente olha para os rivais do Botafogo. Logo depois de terminar o contrato com a Caixa, o Flamengo tinha ainda, além da MRV, teve um contrato com o BS2, com um banco de 15 milhões anuais. O Vasco da Gama. Aí você fala, mas o Flamengo tem dinheiro, né? O Flamengo tá bem pra caramba, então dá pra conseguir recursos. O Vasco, que tá numa situação financeira parecida com a do Botafogo, em crise também, foi lá e conseguiu o patrocínio com o BMG, o Banco de Minas Gerais. Um valor aí estipulado num contrato de 5 anos, um valor que equivale aí na casa dos 64 milhões, 65 milhões. Né? Então, e aí o Botafogo, né, que teve mais tempo do que esses dois clubes, não conseguiu absolutamente nada. O único patrocínio, para não ser injusto, o Botafogo ele deve ter pego uma mixaria no fim do ano. Né, se eu não me engano, foi do dia 20 de novembro. Né, foi no dia... foi dia 11 de novembro que o Botafogo firmou o contrato com a Azeite Royal, para estampar o Azeite Royal aqui como patrocinador master e não apenas como patrocinador pontual. O Azeite Royal, então, ficou assim por um mês, né? Vamos dizer, digamos uns 6, 7 jogos estampando a camisa do Botafogo da capa, e não deve ter pago tanto assim. Foi uma parceria provisória, tanto é que já acabou essa parceria. E se você for parar para pensar, o Botafogo ele não consegue um patrocínio master com, digamos, eu vou excluir aí a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa estatal, ou seja, foi uma injeção de dinheiro na publicidade do futebol de forma geral, tanto que dezenas de clubes do país foram patrocinados pela Caixa, assim como o Botafogo, que pegou até um patrocínio bem menor do que poderia em relação aos seus, digamos, aos seus rivais e aos seus concorrentes dentro da primeira divisão. O último patrocínio do Botafogo com uma empresa, um patrocínio master, uma empresa privada, uma empresa realmente que não é estatal, foi o Guaraviton. Foi o contrato feito com o Guaraviton para estampar a camisa do Botafogo na frente, lá em 2012, né? Se eu não me engano, foi no meio de 2012, um patrocínio ali de aproximadamente 16 milhões de reais. Ou seja, conta aí, meu parceiro, o último contrato assinado pelo Botafogo com uma empresa privada para estampar a logomarca dessa empresa como patrocinador master oficial, o grande patrocinador do clube, já tem mais de 7 anos. Né? Depois teve uma empresa estatal, muito com a ajuda do governo, e aí mais absolutamente nada. Apenas casa e vídeo, apenas promoção com secador de cabelo, né? Um adesivão feio pra caramba. Né? Fora isso, mais absolutamente nada. Apenas patrocínios pontuais. E aí, meu amigo, como é que esse mesmo conselho, que não tem a menor capacidade de chegar
né, essa diretoria que não tem a capacidade de captar minimamente um investidor, como por exemplo o Vasco teve em relação ao BMG, como, assim, pelo menos para manter alguns patrocinadores pontuais ao longo de todo o ano que possam equivaler a um patrocínio master, o que foi feito muito lá em 2016, por exemplo, 2015, 2016. Essa mesma diretoria, esse mesmo conselho me aprova um orçamento, né, um balanço financeiro que previa mais de 200 milhões em receitas, né? Se você pegar aí receita de cota de TV, que já tinha adiantado tudo, patrocínio que não tem, venda de jogador que o Botafogo vende por mixaria, vide Jonathan, Glauber, o próprio Igor Rabelo. Além da distribuidora Fit, né, e da vigia de preço, que é patrocinada muito por conta, né, apenas então somente, vamos ser sinceros, por ser uma empresa do Felipe Neto, né, que é o youtuber investidor, né, enfim, apaixonado pelo Botafogo, né, não fosse isso também não haveria esse patrocínio, o vigia de preço, e além do vigia de preço também, antes disso, a coxinha, né, a franquia de coxinhas do Felipe Neto, né, fora isso, o Botafogo ele não consegue, o Botafogo ele só consegue pensar dentro da caixa, por isso que eu escolhi esse tema, né, esse título para essa matéria que eu escrevi no fim de fevereiro, né, fora da caixa. O Botafogo ele não pensa fora da caixinha, o Botafogo ele só pensa em relação a quem é amigo, a quem é parceiro, a quem é torcedor, a caixa econômica que vinculada a Rodrigo Maia, enfim, né, o Botafogo ele não pensa em alternativas além disso. E vou reler aqui, gente, um dos trechos aqui que eu coloquei na matéria. Vale lembrar que o Conselho Fiscal aprovou um balanço financeiro que prevê receitas faturadas na casa dos 240 milhões no ano de 2019. Gente, eu estou muito ansioso para ver qual foi realmente o balanço financeiro, né, em relação a receitas, em relação ao ativo. É porque realmente não chegou nem perto disso. Tá tudo que eu tô falando aqui nesse momento e nada mudou, eu falei lá no dia 21 de fevereiro de 2019, no blog do Seleção Alvinegra, foi um texto, uma matéria feita por mim, né? Então, pra rapaziada que fala, Braulio, você fala depois que acontece, né? Tá aí, 7 meses antes, né? Vamos dar uma olhada, 7 meses nada, 9 meses antes, a gente tá em dezembro, né? Para isso, o clube precisaria se precaver, pensar previamente em prol do futuro, como teve 60 dias a mais para fazer que seus rivais, naquela questão de que o Botafogo teve 2 meses a mais de contrato em relação aos rivais. Pensar em algo que não fosse limitar-se a contratos no governo e recorrer novamente à Caixa, porque já é tarde demais. Mas para isso, era necessário um comando que pensasse em algo além da Caixa. Fora da caixa, o Botafogo vive em uma bolha. Dentro dela, um presidente aéreo a tudo que a cerca e que pode furá-la mais e mais a cada mês. Então foi assim que eu finalizei essa matéria, muito a ver com o que é o Botafogo hoje, com o que era há 7 meses atrás e com o que sempre foi, pelo menos nesse século. Então, é isso, o Botafogo ele segue sem um patrocínio, segue sem patrocinador master, sem, digamos, a capacidade de se mobilizar no mercado e sem a confiança das empresas, muito por conta dessa falta de mobilização que há, né, um pé atrás das empresas de investirem no Botafogo. Porra, o Botafogo é um clube que pensa devagar, é um clube conservador, é um clube cheio, com todo respeito, é um clube cheio de velho, né, um clube que digamos, é uma parada que é realmente antiquada. Então não vale, talvez, para uma marca investir pesado no Botafogo nesse momento, né? Ao contrário do Vasco, que tem todos esses problemas, mas tenta se atualizar nesses termos de mercado. Então é basicamente isso, gente. O Botafogo ele não tem um patrocínio master privado há 7 anos. Né? Então como é que o Botafogo ele quer faturar 240 milhões? Não tem como. Alô, diretoria do Botafogo, tá chegando o momento da gente pensar fora da caixa. Porque se não for isso, cara, como é que o Botafogo vai arcar com essas situações salariais até a chegada da SA? E como que vai haver confiabilidade de uma empresa para investir até mesmo no SA? A gente tem que pensar nisso. Então, tá aí o vídeo feito. Um forte abraço. Vamos ficando por aqui. Aceito aqui a sua sugestão nos comentários daquilo que você queira enfatizar aqui que eu deixei de falar em relação a patrocínio e tudo mais. Vamos dialogando em prol dessa situação aí. Um forte abraço, vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações que eu posso voltar a qualquer momento. Um forte abraço, fui!